E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, peço que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e, se vocês tiverem qualquer dúvida acerca do conteúdo, mandem um direct no Instagram ou comentem aqui embaixo para tentar entrar em contato comigo. Como eu não recebo notificações no Instagram tão fácil, às vezes essas notificações se perdem, mas não tem problema. Eu vou tentar resolver os seus problemas da melhor maneira. Mas agora, sem enrolar, vamos para a aula de hoje? Agora mesmo! Na aula de hoje, nós vamos prosseguir com o assunto de curvas de remanso. E agora, nós vamos começar a separar cada tipo de curva de remanso que nós estudamos anteriormente. Então, a gente fez um macro grupo de curvas, fez uma análise qualitativa, e agora a gente vai analisar uma a uma todos os tipos. E vamos começar com as curvas de classe M, ou curvas Mild-Slope, que são aquelas curvas que ocorrem quando a declividade do escoamento é fraca, ou seja, que para aquela declividade há um EPU subcrítico, ok? Então é isso que nós vamos começar a analisar a partir de agora. O que são as curvas de classe M, ou Mild-Slope? Como eu citei anteriormente, são aquelas curvas que ocorrem quando a declividade de fundo S0 é fraca e por isso o regime de EPU é subcrítico. Então existem três tipos que ocorrem. Aqui é um exemplo de uma curva já pronta em regime permanente variado. O que ocorre? Nos três casos, a altura normal tem um valor acima da altura crítica, ou seja, a declividade é fraca e o EPU é subcrítico. Mas a lâmina d'água, que está variando a sua altura, pode ocorrer em três situações nas curvas M. Ou a lâmina d'água está acima da altura normal, que a gente chama de curva M1, ou a lâmina d'água está entre a altura normal e a altura crítica, ou a lâmina d'água está abaixo da altura crítica. Essas três situações estão descritas aqui e podem ocorrer de formas diferentes. Então vamos lá. Primeiro vamos começar com as curvas de classe M1. Onde é que ocorrem as curvas de classe M1? Elas ocorrem a montante de barragem e em deságue em locais com nível maior que a altura normal. Então, fazendo uma breve análise qualitativa, se vocês observarem bem, elas são M1 porque estão acima da altura normal, com a tendência de um escoamento permanente. É sempre se aproximar do escoamento permanente uniforme. Ou seja, a longo prazo, digamos assim, ao longo do canal, a tendência é a lâmina se aproximar da altura normal, ó, como está acontecendo aqui. Então, o que acontece nesse primeiro caso? Está vindo um escoamento, essa barragem é um obstáculo, ok? Então, ela vai promover, quando chegar na barragem, um choque. E esse choque vai se propagar ao longo do canal. Como a altura da lâmina d'água está acima da altura crítica, é um regime subcrítico, então vai se propagar a montante, até que esse pulso se aproxime da altura normal e o canal se regularize de novo. Então vocês têm que entender que a gente está num escoamento permanente, ou seja, ele é sempre igual. Então isso já está acontecendo, não foi na hora que deu o choque. Então após o choque, há um pulso que é constantemente produzido, que vai fazer com que a água se aproxime da altura normal, então vai se propagar para a montante até chegar na altura normal. Aqui da mesma forma, essa água está desaguando num reservatório com andar superior, com nível d'água superior. Então vai haver uma readequação do fluxo para grudar nesse nível d'água, porque ela não vai fazer assim. Então o que acontece? Essa adequação se dá de forma gradual. E como a lâmina d'água está acima da altura crítica, vai haver um pulso que vai se propagar para a montante até que essa lâmina d'água a longo prazo chegue na altura normal. Então é isso que ocorre nas curvas M1, ok? Então o ponto final, que a gente chama de seção de controle, que é essas daqui, é um ponto que promove uma propagação à montante e a linha d'água, a lâmina d'água, está acima da altura crítica e da altura normal. Então, a lâmina vai ir se aproximando aos poucos dessa altura. Agora vamos fazer uma análise matemática. A análise matemática, né, aqui está a altura normal e a altura crítica. A gente sabe que a lâmina d'água está acima da altura normal e acima da lâmina crítica, então a gente tem um escoamento subcrítico, FRUD é menor que 1, e uma declividade fraca, ok?
Agora vamos pegar essa fórmula que analisa a variação da altura em função da variação do x. O que é o x? É o comprimento ao longo do canal. Então, a gente vai observando, considerando que descendo o canal é positivo. Vamos considerando o que ocorre com essa altura normal ao longo do canal. Então, vamos observar aqui. H, que é a lâmina d'água, é acima da altura normal. Então, essa razão aqui, ok, é menor que 1. Se isso daqui é menor que 1, 1 menos um número menor que 1 dá um número positivo. De forma análoga, como a lâmina d'água está acima da altura crítica, esse denominador vai dar positivo também, porque a altura é maior que a altura crítica, esse número é menor que 1, então 1 menos um número menor que ele é positivo. Então, se o numerador é positivo e o denominador é positivo, nós temos que isso daqui é um número positivo, mais com mais dá mais. Então, a variação de H por X é positiva. Isso significa que se eu for seguindo o fluxo do canal, a lâmina d'água vai subindo, ok? Aí, professor, mas aqui está descendo. Mas vocês têm que entender que essa lâmina é perpendicular, ó, ok? Então, em relação ao fundo do canal, ok? A lâmina está aumentando, tá certo? Então, dá variação positiva. E o que ocorre? Nas curvas M1 sempre tende a HN a montante, porque há um pulso aqui que faz a propagação ir até a montante. E a jusante ele vai tender a uma curva horizontal, ok? Isso dá para perceber fazendo as reduções. Mas, porém, todavia, entretanto, não necessariamente ele vai acabar na horizontal, ele vai acabar onde tiver um obstáculo. Então, o obstáculo pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, ou pode estar onde já está praticamente horizontal. Agora vamos para a curva classe M2. As curvas de classe M2 são aquelas que estão entre a altura normal e a altura crítica. Então, existe esse caso aqui, por exemplo, alargamento de seção. O que ocorre no alargamento de seção? O que ocorre é, se eu alargo a seção para manter a mesma área e a mesma velocidade, o que vai acontecer? O nível d'água vai baixar. E essa baixada de nível, o que vai acontecer? Vamos pensar assim, vai fazer uma readequação do nível d'água. Então, esse ponto onde houve o alargamento da seção vai promover um pulso, que é uma mudança no fluxo, e esse pulso vai se propagar a montante, ok? Por quê? Porque aqui o escoamento, ó, ele é subcrítico. Então, como o escoamento é subcrítico, porque está acima da altura crítica, vai se propagar a montante. E aqui, professor, aqui a gente vai estudar a aula que vem. Então, ele vai se propagar a jusante até se aproximar da altura normal, ok? Então, aqui tem um pulso que vai se aproximar da altura normal. E aqui o que acontece? É a mesma coisa que o caso M1, só que agora o nível d'água está menor do que a altura normal. Então, a água vai desaguar de forma gradual, ok? E o que é esse deságue? É uma readequação do fluxo. E essa readequação do fluxo é como se fosse um pulso e vai se propagar daqui para a montante até chegar na altura normal, ok? E também tem uma transição de uma declividade forte para uma declividade fraca, que é parecido com esse alargamento. Então, o nível d'água vai acabar diminuindo porque mudou a declividade, beleza? Como mudou a declividade, vai acabar diminuindo. E o que vai acontecer aqui? O fluxo vai se reordenar, então essa mudança de declividade promove um pulso que vai alterar o fluxo a montante, ok? Vai promover como se fosse uma onda. E essa ondinha vai até chegar na altura normal. Agora vamos fazer a análise matemática. Então aqui temos a lâmina d'água entre a altura normal e a altura crítica. Então nós temos que a altura é menor que a altura normal, mas é maior que a crítica. Nós continuamos tendo escoamento subcrítico, ou seja, o número de Froude é sempre menor do que 1. Mas observando aqui o que acontece. Como a lâmina d'água é menor do que a altura normal, um número maior dividido por um número menor dá um número maior que 1. Então, 1 menos um número maior que 1 dá um número negativo. Então, o numerador é negativo e o denominador, já fizemos análise. A altura é maior que a altura crítica, ou seja, esse número é menor que 1, 1 menos um número menor que ele dá positivo. Então, nós temos uma divisão entre um número negativo e um número positivo. Isso implica que menos com mais dá menos. Então, essa variação da altura ao longo do canal vai ser negativa. Ou seja, a lâmina d'água vai diminuindo conforme o canal vai descendo. Beleza? É isso que ocorre. Então, tende a HN a montante, porque é um escoamento subcrítico, então ele vai tender a HN a montante.
e vai tender a uma curva vertical ajusante. Quando ele chegar na altura crítica, ele vai estar completamente vertical. Agora vamos encerrar a aula falando das curvas de classe M3, que são aqueles casos particulares que eu ensinei. São aqueles casos onde, apesar da declividade ser fraca, o EPU ser subcrítico, o escoamento é supercrítico. Se o escoamento é supercrítico, o pulso vai se propagar jusante, que ocorre mais ou menos aqui. Então o que acontece? Após uma declividade forte, que é a jusante de barragens, o que aconteceu? Houve uma readequação do fluxo e aqui ele é supercrítico, então ele vai tentar se aproximar da altura normal, o pulso vai se propagar para jusante. Só que como tem uma altura crítica aqui no meio, ele não vai conseguir fazer essa propagação. Então, ele vai, quando chegar na altura crítica, ele vai virar subcrítico e ele vai tentar voltar, porque daí vai se propagar a montante, ele não vai conseguir voltar. Então, essa situação aqui de ir e voltar promove uma turbulência chamada ressalto hidráulico. E aqui é a mesma coisa, só que ao invés de uma barragem, é uma declividade forte. Ok? Então o fluxo vai tentar se aproximar da altura normal para jusante, porque ele é supercrítico, mas ele não vai conseguir chegar por causa da altura crítica, então ele vai fazendo isso até gerar o ressalto hidráulico. Fazendo a análise matemática, nós temos a lâmina d'água abaixo da altura crítica, então é um escoamento supercrítico, só que a lâmina d'água é menor do que a altura normal também. Então, fazendo essa análise, como a altura é menor do que a altura normal, esse valor é maior que 1, então 1 menos um valor maior do que 1 dá negativo. Aqui embaixo é a mesma coisa. A lâmina d'água é menor do que a altura crítica, então esse valor dá maior que 1. 1 menos um número maior que 1 dá negativo. Então menos com menos dá mais. Então a altura vai aumentar ao longo do canal. Então ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Só que quando chegar aqui ele vai ficar M2, então ela iria voltar. Só que como isso não vai acontecer, vai ocorrer o ressaltinho hidráulico aqui. Tudo certo? Então ela vai tender a algum limite a montante, que é o obstáculo dela. Não é preciso onde é que ela vai tender. E ela vai tender a uma curva vertical. Por quê? Porque ela teoricamente tenderia à altura normal, mas para isso ela precisaria mudar de regime. Então ela vai acabar numa curva vertical. E é isso, gente. Acabamos as curvas M. Então na próxima aula nós vamos para as curvas S, ou seja, step low, que são as curvas de declividade forte, tudo certo? Então, se você gostou dessa aula, não se esquece de deixar o like, comente aqui embaixo as dúvidas e até a próxima!